100%, né, retratado de novo no depoimento judicial. E se houver outro depoimento, às vezes vai ter outras contradições. É sempre assim. Há divergências, informações novas? Poucas divergências. Mas o que foi trazido de relevante hoje aqui, uma testemunha sigilosa, ela diz o seguinte, que ela ouve a Cristiane dizer o seguinte: se for matar, não mate aqui. Né? A valoração desse depoimento vai ser feita pela juíza, o que ela quis dizer. A valoração desse depoimento, que para mim foi bastante importante, vai ser feita pela doutora Luciane Regina Martins de Paula na sentença de pronúncia. Né? Então vamos aguardar a sentença da doutora Luciane com relação a esse depoimento. À tarde, quando a família for ouvida, a mãe ainda faz questão da presença da família Brito? Como é que está a família? Olha, não é que ela faz questão. Vejam, ela é uma mãe que perdeu o filho numa tenra idade, né? Está bastante abalada emocionalmente, né? E ela tem um direito. Se o Edson, a Cristiana ou a Ana não quiserem estar presentes, é um direito deles. Veja, o estar presente na audiência é um direito do réu. Ele pode não quero. É um direito do réu, estar presente ou não. Então, se o Edson, a Cristiana ou a Ana não quiserem estar presente, ou os outros réus não quiserem, é um direito que assista a eles. Né? A Eliana, a Regina, a família, né? Elas simplesmente falam: eu gostaria que eles soubessem da minha boca o sofrimento de uma mãe. O quanto essas pessoas fizeram de mal à nossa família. É isso, é algo singelo, é algo que qualquer mãe, qualquer pai pode entender. Né? Agora, se eles não quiserem estar presentes, se eles não quiserem ouvir isso é um direito que assista a eles. Doutor, o senhor avalia que esses depoimentos corroboram para a tese de que houve uma morte violenta e desnecessária? Como é que o senhor faz a avaliação? Isso já é certo, quanto a isso não é certo. Eu acho que isso vai ser esclarecido de forma eficaz no plenário do Tribunal do Júri. Tá? Isso vai ser esclarecido de forma eficaz, mas que houve um crime bárbaro. Não há uma excludente para esse crime. Ou vamos falar em termos mais leigos, não há uma desculpa para esse crime. Não existe uma desculpa plausível para o que aconteceu. Não existe uma excludente de ilicitude aqui capaz de eliminar esse crime. Não existe. Esse crime vai ter que ter punição. Agora, o que nós estamos fazendo aqui, tá, é para que a doutora Luciane, né, decida quem vai responder por qual crime. Né? Quem vai decidir isso é a doutora Luciane. E eu quero dizer aos senhores aqui que, como representante da família, como assistente de acusação, nós estamos extremamente tranquilos. Os depoimentos foram realmente bastante reveladores, né? E não tenho dúvidas que nós vamos acabar aqui no plenário do Tribunal do Júri. Lá sim vai haver um debate entre defesa e acusação. Acredito que os senhores vão poder acompanhar isso, e eu tenho certeza que haverá condenação dos que fizeram isso com o Daniel, e a família realmente não vai ficar satisfeita, porque satisfeita estaria se Daniel estivesse vivo, mas vai ficar com um sentimento de justiça. Ok? Beleza, valeu. Eu vou aproveitar aqui, o assistente de acusação está faltando com a verdade. Ele usou uma expressão aqui que não aconteceu na audiência, dizendo que uma testemunha falou: se for para matar, não mate aqui dentro. Isso é mentira. Eu quero deixar claro isso. Eu quero deixar claro, isso é mentira. Isso não aconteceu. Qual foi o termo, então, que essa testemunha, que essa pessoa proferiu? As duas sigilosas deram um longo depoimento e, perguntado pela defesa, elas deixam claro que a Cristiana, em primeiro lugar, não era alheia a um resultado mais grave. Muito pelo contrário. Deixaram claro que nenhuma mulher que pudesse se meter teria como parar. Então, o doutor Nilton está mentindo. Ele falta com a verdade e está induzindo a imprensa a erro. Não embarquem nisso. O que nós temos aí é uma exclusão completa dessas testemunhas sigilosas e um desespero dele. Tá? Eu posso comprovar, é muito simples, eu passo à imprensa. Eu peço, por favor, eu clamo aos senhores
que não embarquem nisso. Ele está mentindo, faltando com a verdade. Em nenhum momento foi proferido isso. Se for para matar, mate lá fora. Isso é muito perigoso. Então não deem crédito. Ele está desesperado. As duas testemunhas foram uníssonas, foram contundentes em afirmar que Cristiana não incentivou, não coadjuvou, não emprestou nenhum auxílio material, moral ou qualquer coisa. E mais do que isso, não era alheia ao resultado. Não estava lavando as mãos. Muito pelo contrário. Ela estava atingida tanto quanto as outras mulheres estavam. Nilton Ribeiro está mentindo. Nilton Ribeiro está induzindo os senhores. Não embarquem nisso. Isto é sério. Se ele está aqui brincando, eu não estou. Estou defendendo e tenho uma obrigação muito grande. Por favor, eu estou aqui para esclarecer os pontos. Se eu pudesse, eu traria isso aqui para os senhores, imediatamente. Isso é uma mentira, isso pode gerar manchetes. Lembre, os senhores estão pautando a imprensa nacional e ele está sendo leviano. A frase seria termine lá fora? Ou tem alguma frase que ela fala de alguma coisa? Não tem isso. Por favor, aproxime. O meu microfone está ali. Não existe isso, muito pelo contrário. Essas duas testemunhas sigilosas tratam de um tema muito sensível, que foi o tema, a frase que inclusive fez com que a denúncia fosse oferecida com base nessa frase. E foram duramente, amplamente, exaustivamente foram perguntados sobre essa frase. Em nenhum momento elas afirmam que Cristiana, com essa frase, quis dizer: matem, façam lá fora, sejam responsáveis. Eu confio em você, eu confio, eu descobri de quem que você é filho, e eu confio nele. Você tem o DNA do jornalismo, do bom jornalismo. Não embarquem, ele é mentiroso, ok? Isso não existiu lá dentro. Se eu tiver autorização, eu divulgo isso. Isso é muito sério, vocês estão pautando a imprensa nacional. Tem que ter responsabilidade com as questões. Doutor, o que se percebe aqui, pelo menos nessa discussão, é que não está se tratando do crime que o Edson Brites cometeu. Está se tratando se Cristiana Brites e Alana Brites têm culpa no homicídio ou não. É isso que dá para a gente entender dessa discussão dessas duas palavras dos dois advogados. Não, veja, nós estamos tratando de duas testemunhas que tratam dessa questão. Porque o depoimento dela foi fundamental para oferecer a denúncia. A denúncia está oferecida, está ofertada, baseada única e exclusivamente em uma frase que foi proferida na delegacia por uma dessas testemunhas sigilosas que foram ouvidas. Portanto, há uma relevância em perguntar e se indagar isso. A lápide fica um pouco a questão do Edson Brites, tá? Porque ele é confesso. Ele é o autor. A materialidade é um corpo dizendo, morri. Há um autor dizendo, matei. Então, fundamentalmente, essas sigilosas, elas tratam dessa questão. E não foi o que o assistente de acusação conseguiu angariar, sabe? Não foi, ele está ali inquieto dentro da sala de audiência, está mentindo, isso é muito grave. Essa frase não foi proferida, vocês entendem a profundidade e a gravidade disso? Se matar, mate lá fora, isso não existiu, não saiu da boca de nenhuma das duas testemunhas. O que esse rapaz quer? O que ele quer, ele vai encontrar, né? Porque ele está mentindo. Ele não pode ser dado crédito ao que ele está falando nesse tocante. Ele está faltando com a verdade. Isso não aconteceu dentro da sala de audiências. Essa testemunha falou na delegacia essa frase, daí por isso agora não teria dito. Ou a frase é diferente, qual que é a frase? A frase do depoimento é uma e a frase do depoimento no interrogatório é uma e aqui dentro é outra. Ela explica o contexto da frase. No papel é algo muito frio. Por isso que nós temos audiência, tá? Nós temos audiência justamente para isso. Espera aí, a gente pergunta, que contexto foi ouvido? De que maneira foi proferido? O que ela queria dizer com isso? E elas explicam, em nenhum momento ela coadjuvou ou ela participou, pelo menos ao nosso sentir, que ela seria alheia ao resultado morte, que ela incentivou moralmente, que ela coadjuvou, que ela emprestou qualquer auxílio. Isso não aconteceu, eu estava sentada do lado dela, eu estava ali, ela estava tão condoída quanto as outras. E mais, elas vão além, elas dizem, não teria como, nenhuma mulher poderia parar o que estava acontecendo, o espancamento de 4 homens em cima dele, não teria como. Agora, vir aqui, o advogado assistente da acusação, e mentir, isso aí está passando do limite. E outra, eu tenho um compromisso com os senhores aqui. Gostem ou não gostem de mim, eu tenho um compromisso com a imprensa e eu gosto da imprensa. E eu sempre fui leal à imprensa. Então, vocês sejam, eu acho que eu tenho fé com vocês, do que eu estou falando é verdade, tá?
Então eu acho que tem que ter muita responsabilidade. Eles estão, esta tese, esta aventura jurídica, como eu disse logo depois que foi proferida a denúncia, ela está naufragando em relação à Cristiana, e o desespero chega a esse ponto do advogado Nilton Ribeiro faltar com a verdade com os senhores. Daledoni, sabe se vai ter intervalo? Sabe como que vai funcionar o intervalo? De que hora que está previsto? Não. Mas deve ter uma previsão no final, você também. Eu tenho que almoçar. Se eu tiver intervalo. Como vocês ouviram, que a movimentação agora da imprensa, né? Aqui no Fórum de São José dos Pinhais, a gente começou a live até sem colocar um título para ser mais rápido, né? Falaram aí nessa live o Nilton Ribeiro, que é o advogado que representa a família do jogador Daniel, e logo depois o advogado Cláudio Daledoni, que representa a família Brits. Aqui você pode ver a movimentação da imprensa, todo mundo acompanhando, né, esse segundo dia de audiências. Então houve aí um princípio de embate entre os dois advogados, principalmente na questão né, do que disse o Nilton Ribeiro sobre a situação que teria sido dito dentro da sala de audiências, né, pela Cristiana Brits, e o Daledoni desmente. Então houve esse princípio de embate aí nessa nossa live daqui. Então você pode acompanhar pelo tudo que está acontecendo aqui em tempo real pelo tribunapr.com.br, tá linkado aqui na live também, é só acessar aí. Qualquer momento a gente volta daqui de São José dos Pinhais. Lucas Sarzi, de São José dos Pinhais.